bem, então vamos aqui resolver um exemplo para aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, certo? Então você tem um gás no interior de um cilindro que é mantido a uma pressão de 2,30 vezes 10 a 5 Pascal, resfriado e comprimido a de 1,70 a 1,20 metros cúbicos, ok? Então, nesse gás você ainda tem a energia interna diminuindo de 1,40 vezes 10 a 5 joules. Sabendo desses dados, calcule o trabalho, calcule o calor, e ainda podemos nos perguntar a respeito da dependência ou não de gás ideal, ok? Então vamos lá. Aí está o enunciado que a gente já leu. Vamos lá então para a solução, ok? Vamos começar aí pela letra A, ok? Calcule o trabalho realizado pelo gás. Aí lembre-se, trabalho no sistema termodinâmico é a pressão vezes a variação do volume, ok? Você tem aí a pressão e nós podemos também determinar qual foi a variação de volume. Vamos anotar aqui os dados. A pressão, como está ali no enunciado, é de 2,30 vezes 10 a 5 Pascal. Vamos escrever aqui. 2,30 vezes 10 a 5 Pascal. Ok? Vamos escrever agora os valores do volume. Ok? Aí nós temos uma variação de volume. O volume inicial, V0, é de 1,70 metros cúbicos. E o volume final, que é resultado da compressão, vai ser de 1,20 vezes 10 a menos vezes ao cubo. Desculpa, 1,20 metros cúbicos. Isso nos dá uma variação, né? O valor final menos inicial, que vai ser igual, então, o valor final 1,20 menos o valor final inicial, desculpe, 1,70. Então, essa diferença final menos inicial vai dar o quê? Você tem aí um valor negativo, né, de 0,50 metros cúbicos, ok? O volume final é menor, então você tem aí uma diminuição, ΔV negativo. E para o trabalho é o produto, pressão vezes ΔV. A pressão é de 2,30 vezes 10 a 5, vezes, esse aqui é o valor da pressão, vezes a variação de volume, que é 0,50, né, negativo, 0,50 aí negativos. Isso aqui é a variação de volume. Multiplica esses dois, né, então você vai ter o trabalho, vai ser aí negativo, né, 0,50 vezes 2,30 vai dar 1,15. E o fator ali continua, 1,15 vezes 10 a quinta. O trabalho é medido em joules, ok? Então está aqui. Nesse processo de resfriamento e compressão, você tem um trabalho de menos 1,15 vezes 10 a 5. Aí lembre-se lá do sinal negativo, quer dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. O gás recebeu esse trabalho, né, por algum agente externo. Muito bem, então vamos para a letra B. Você quer saber então aí, na letra B, o calor Q. Como é que nós podemos determinar esse valor do calor Q? Nós determinamos aí na letra A o trabalho. E se você voltar lá no enunciado da questão, você vai ver que também nos foi um dado do sistema, a variação de energia interna, né? A energia interna diminui 1,40 vezes 10 a menos 5. Ok? Então vamos anotar esse dado. A variação de energia interna, delta, é aqui,
vai ser igual, né, a menos, ok? É uma variação negativa, ele diminui. Menos 1,40 vezes 10 a 5 joules, né? Energia medida em joules, ok? Então, se você tem um trabalho e tem a variação de energia como dados, aqui do trabalho a gente calculou, a variação de energia é um dado, não problema. Aí nós podemos resolver aqui esse item, né, aplicando a primeira lei da termodinâmica. Lembra lá, a variação de energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado, ok? Então, podemos substituir os valores da energia, trabalho e determinar o calor, tá bom? A variação de energia foi de menos 1,40 vezes 10 a 5, ok? Que é igual ao calor menos o trabalho. Aí veja que existe um segundo menos lá, porque é o trabalho negativo, tá? Então, aí você vai ter menos 1,15 vezes 10 a 5, ok? Aí nós podemos só reescrever aqui embaixo. Eu vou só repetir aqui, vou repetir aqui, menos 1,40 vezes 10 a 5 vai ser igual ao calor. Aí fazendo o jogo de sinal, você tem mais 1,15 vezes 10 a quinta. Então aqui nessa equação nós podemos isolar o valor de Q, do calor. Aí nós teríamos o Q igual a, passa esse termo que está somado aí com o Q para o outro lado, você vai ter então uma subtração. Mas do outro lado você já tem menos 1,40 vezes 10 a 5, menos o termo que veio do outro lado, 1,15 vezes 10 a 5, ok? Então aqui você pode colocar em evidência a potência 10 a 5. Aí você tem dois termos negativos, você vai somar, né, os dois termos negativos com a potência em evidência, tá bom? Aí então nós teríamos essa potência em evidência. Aí nós só operamos aí os dois fatores, menos 140 menos 1,15, aí nós temos 2,55, né? Menos 2,55 vezes 10 a quinta, né? A potência aí fica em evidência. Aqui o calor é medido em joules, ok? Então esse aí é o calor nesse processo de resfriamento e de compressão, né? Resfriamento então já está nos dizendo que o calor foi retirado, né? Tá aí esse sinal negativo de calor retirado no resfriamento, ok? Então nós podemos utilizar esse espaço que sobrou bem aqui para respondermos a letra C, que pergunta se o nosso resultado depende ou não de ser um gás ideal, ok? E a resposta é veja que em nenhum momento a gente usou a equação do gás ideal, tá? Então a resposta é não, ok? Por que não? Porque nós não consideramos a equação do gás ideal, né? Ok? Não foi considerado em nenhum momento que esse gás se comporta, né, com a equação do gás ideal, tá bom? O que determina se um gás ideal é aquelas condições que são expressas aquelas condições, né, da situação limite do gás ideal, que são expressas pela equação do gás ideal, tá bom? Como nós não consideramos ela aqui, nosso gás não é ideal, certo? Não precisa ser ideal, ok?